Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de CNC. Dessa vez, pessoal, nós estamos vendo o simulador de CNC Free, que é o Leite. Eu não sei se é Leite ou Latte o nome, eu acredito que seja Leite. É um simulador free, é muito bom. Eu testei algumas ferramentas com ele, fiquei muito satisfeito, né, pelos recursos que tem. É lógico que por ser uma versão free, ele aparece instantes de propaganda, publicidade. Também algumas ferramentas não estão disponíveis e também não dá para salvar o arquivo. Mas é um programa barato para quem quiser comprar, para quem quiser estudar, né, essa área. E ele tá sendo vendido a R$ 15. Então, um programinha bem legal para trabalhar. Então, vamos lá ver como é que nós vamos desenvolver essa aula. Pessoal, então, para quem não conhece, é só baixar. No celular tem no Play Store, tem o aplicativo disponível, versão free. No PC também tem, né, para Windows e tudo mais. Então, como que é? No caso, deixa eu voltar aqui. Dimensões de trabalho, pessoal. Na hora que você abre, aparece o ícone de ferramenta do lado da barra do lado direito. Você vai clicar nesse paquímetro aqui que é a configuração do tamanho da peça, tá? Então, eu coloquei aqui a peça com 60 mm de comprimento. É só você clicar e arrastar. E o diâmetro de 30.4 pode ter um sobremetal. Então, essa aqui seria a primeira operação a ser feita depois que a gente abre, né, o aplicativo. A segunda, pessoal, seria, clica aqui nessa plaquinha com a peça fixada, seria a configuração da máquina. O tamanho da peça bruta, 100 mm. Esse 40 aqui, ó, é o tamanho, é o comprimento que a peça vai ficar presa na placa. O L3 é o comprimento de peça usinável, que eu deixei 60 mm. Então é questão de padronização, é muito próximo do que é feito na máquina real. E a terceira etapa é selecionar a ferramenta. Então, pessoal, esse programa aqui, ele tem muita ferramenta, mas muita ferramenta. Eu acredito que tenha quase todas as ferramentas standard de vários fabricantes. Então, só que na versão gratuita, a gente não consegue ter acesso a todas. Eu configurei aqui, eu escolhi uma ferramenta, acho que é uma CCMT de 16 ou de 14, não dá pra ver direito. Aí você clica e arrasta em qual posição da torre que você vai instalar ela. Eu coloquei minha ferramenta na torre 1. Eu chamei essa ferramenta aqui que estava no catálogo de ferramentas, né, que era o 5. Aí eu puxei, arrastei ela para 1. E ela dá a dimensão, né, da fixação em relação ao suporte da torre, o comprimento do suporte da ferramenta, o raio da ferramenta. Isso aqui tudo é importante. Então, simplesmente eu peguei aqui no catálogo e coloquei na posição 1. Então, essa é a terceira tarefa para fazer, né? A terceira atividade. E a quarta, eu vou editar o programa, tá? Se eu clicar aqui no torno, eu tenho a visão da máquina, né? Aqui, pessoal, nessa parte que eu tenho a câmera, eu tô no modo 2, mas você tem de 1 a 5 modos, né, de visualização da máquina. Você tem a vista ortogonal, a vista de dentro da máquina. É muito legal. Aqui eu vou chamar a edição do programa, que é a tela, que é um monitor aqui de tela. E eu clico aqui nesse teclado para poder editar o programa. Beleza? Vamos... O nosso programa, pessoal,
nós vamos desenvolver, vamos continuar com a mesma peça que nós estamos estudando, né? Nós vimos no simulador da INCO, o programa é muito semelhante, a peça é a mesma, tá? A usinagem vai ser a mesma. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, pessoal, para quem estava acompanhando as outras aulas, não mudou praticamente nada. O que mudou foi a questão do cabeçalho agora, que vai ter uma mudança, né, em relação ao CNC da INCO, mas a linguagem é praticamente a mesma. Um detalhe que nós temos que levar em consideração é o seguinte: a INCO é uma empresa suíça, tá? Por ser uma empresa europeia, ela segue, né, o código G europeu. E o padrão americano tem uma pequena diferença em alguns códigos, embora os dois sejam linguagem ISO. É até estranho, né? Se é ISO era para ser padronizado, mas assim, a diferença é pequena, pode ser considerado que é um padrão. Aí tem o código G de programação CNC é dividido em A, B e C. O C é o padrão europeu, isso, é o padrão europeu, e o A é o padrão americano. Então tem uma diferença, tá? Esse simulador ele está configurado para o padrão americano, então a gente teve que fazer algumas adaptações, mas são mudanças pequenas que não vai comprometer o entendimento no global. Vamos lá. Olha só a questão aqui da peça, da programação. É exatamente a programação que eu coloquei no simulador. Eu coloquei em vermelho a explicação para vocês analisarem, estudarem, tá? Vocês podem ver que a diferença que teve nas primeiras linhas foi o seguinte: esse G21 é para falar que vai trabalhar no sistema métrico. O G40 é para desligar a compensação de raio da ferramenta, tá? E o G99 é o avanço em milímetros por rotação. Pessoal, o que é essa compensação de raio da ferramenta? Nós vamos ver nas próximas aulas que toda ferramenta ela tem, na aresta de corte, né, ela tem um raio. E esse raio, entre outras coisas, ele vai interferir, ele vai influenciar na rugosidade, no acabamento da usinagem. E na teoria é assim: quanto maior o raio, mais durabilidade tem a ferramenta. Por quê? Se você tem um raio maior, você tem uma dispersão térmica maior da ferramenta. Porque imagina só o atrito gerado, né, pelo inserto no material. Toda essa tensão, né, de ruptura, esse cisalhamento do material, ele gera um calor. E quando você tem um raio maior, você distribui, né, para uma área maior. Então, consequentemente, rende mais a durabilidade, né, da ferramenta. Mas isso é assunto mais para frente, tá? Então, quando você inicia o programa colocando G40, você está falando para a máquina desconsiderar qualquer raio da ferramenta. Então, a máquina ela vai esquecer que a ferramenta tem 0,4, que a outra tem 0,8, que a outra tem 1,2 de raio. Ela vai ignorar essas medidas, beleza? Só para explicar o que significa o G40. Vamos voltar lá. No mais está igual, ó, o ponto de troca. Outra diferença, esse G50 aqui, ó, no padrão americano é diferente do padrão europeu. No padrão europeu é G92, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho a diferença, ó. Deixa eu achar aqui, ó, G21 padrão americano, né? Essa coluna A, essa aqui é a coluna B, essa aqui é a coluna C. O padrão europeu está em amarelo aqui. O G92 ele refere a coluna do padrão europeu. O padrão americano é G50, que não está nessa tabela.
Enfim, são apenas ajustes, né? Então aqui eu coloquei o G50, se fosse padrão europeu seria G92, tá bom? Ferramenta 1, corretor 1, velocidade de corte da ferramenta, tá? M3 liga a placa sentido horário. Aqui, pessoal, G0, X33V0 é aproximação, né, rápida na ferramenta. Mas vamos ver como é que fica Eu vou passar para vocês já direto, né, como que ficou a simulação. Pessoal, eu fiz a simulação filmando no meu próprio celular para vocês, para chegar ao máximo real, né, possível aí do que vocês vão estar realizando. Então vamos lá. Pessoal, no vídeo do celular que eu gravei, eu falei que é 60mm a peça bruta, mas não é a peça bruta vai dar 100mm. Esses 60mm é a peça usinável, tá? Na verdade, ela é o comprimento usinável mais a fixação. 60 de isso mesmo, 60mm é o comprimento usinável dela. É que nem eu falei, como é uma ferramenta nova e nós estamos assim, sem muito tempo, né, que é uma época de preparar a aula online, EAD, então eu não tive tempo ainda de estudar mais a fundo todas as ferramentas, né, desse aplicativo. Mas vocês vão perceber que ele rodou, que ele funcionou, e eu acredito que nas próximas aulas, né, eu tenha mais a habilidade, a afinidade com o programa. Vamos voltar lá. Tá? Agora eu vou configurar todo o licenciamento da ferramenta, toda a parte do dimensionamento para o simulador funcionar. Isso aqui é igualzinho o simulador da
é o comprimento usinável. Agora eu vou para ferramenta. Vou configurar a ferramenta, ó, aparece de novo propaganda. É normal no software free. Vou fechar aqui. Olha só as ferramentas que ele disponibiliza. Eu tenho uma série de ferramentas aqui. Essas que tem cadeadinho não estão disponíveis para o software free. Então, eu vou escolher, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Eu vou escolher uma ferramenta direita. Deixa eu só ver qual ferramenta que eu vou escolher. Eu não tenho muita opção, né, de ferramenta nesse software free. Então, tem essa daqui. Ele é muito sensível aqui, o monitor, a barra de rolagem. Vou pegar essa terceira aqui, ó. É uma DCMT direita. É uma CCMT de 16. Olha só o tamanho, que legal que é a dimensão, né, da ferramenta em relação ao suporte, a distanciamento da torre. É bem interessante, tá? Esse tipo de simulador aqui que possibilita realmente o modus operandi da máquina real. Então vamos lá agora, eu vou apertar aqui na telinha que vai para a programação, tá? Aqui está a programação. Esse ambiente aqui, pessoal, nós vamos fazer programação no código ISO, tá? Nós estamos vendo a programação ISO, particularmente o Fanuc. Então algumas coisas em relação ao cabeçalho e a configuração do Fanuc, embora nós estejamos programando em ISO, mas tem algumas coisas que são particulares de cada comando. Então eu vou explicar para vocês que a maioria da programação da introdução ela tem configurações características de cada empresa. Então eu vou clicar no teclado, né, para aparecer o teclado. E aqui, pessoal, eu vou começar a trabalhar o nosso programa. Esse programa aqui está nomeado, né, de O0001. E agora eu vou começar a editar a programação. Beleza? Então, eu vou editar, eu vou dar um pause aqui no vídeo e já vou voltar com a programação já editada para a gente não ficar com muito tempo ocioso, né, de vocês assistirem. E como eu tenho dificuldade aqui em programar filmando ao mesmo tempo, eu vou dar um pause no vídeo e depois eu já volto com ele já com o programa feito. Pessoal, esse primeiro vídeo ele tratou da configuração, né, do simulador, das ferramentas, da peça, do plano de trabalho. Todas essas etapas elas são obrigatórias numa máquina real, no chão de fábrica. E agora nós vamos entrar para a edição do programa. Eu parei na edição do programa, agora nós vamos começar com a edição do programa. Pessoal, tudo bem? Esse aqui é o simulador. De novo, só que agora eu fiz o contorno da ferramenta, eu optei por esse contorno aqui da ferramenta. Pessoal, repara que a programação que eu fiz aqui na apresentação da aula, ela é exatamente a que eu fiz no simulador, tá? Então, o aluno que está praticando, simplesmente, né, vai copiar, vai digitar, né, o programa dessa apresentação da aula, como eu fiz, para poder simular a peça sendo usinada. Para vocês observarem, né, conforme as coordenadas de trabalho que o carro do CNC está andando, está se movendo, e a usinagem. Eu até poderia colocar em 3D a ferramenta aqui, eu tenho essa opção, mas aí eu acho que vocês não iam ver com tanta nitidez. Ó, via 0, né, espaço
está no diâmetro de 27 e vai usinar até o Z-15. Z-15, que é a ponta da usinagem, do eixo. Agora ele vai voltar rápido. Agora ele vai encostar em Z0, vai fazer um chanfro de 2 milímetros, vai parar no X23 e vai novamente até o Z-15. Agora ele vai fazer um raio G2, vai para o X27 e Z-17, raio de 2. Vai fazer um raio de 2 e vai usinar até o Z-30. Chegando no Z-30, ele vai fazer um chanfro e volta para o G0 para o final de programa. É o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, é ainda uma ferramenta nova, né, pra gente. Algumas configurações, no caso, esse deslocamento que ele vai até o ponto de troca e depois ele volta até a posição de trabalho. E eu preciso ver se é aquela configuração inicial da peça que eu passei para vocês, para estar acertando isso. Outra coisa também, pessoal, é o seguinte, o raio, eu estou desconsiderando o raio da ferramenta, que é 0,4. Na verdade, na programação aqui, esse R2, ele não vai ficar com o raio de 2 certinho, porque na verdade eu preciso descontar o raio da minha ferramenta. Mas essa questão aí do raio da ferramenta, que é o G42, G43, nós vamos tratar nas próximas aulas. Repara que no começo desse programa nós temos aqui o G40, que é justamente cancelar qualquer tipo de corretor de ferramenta. Então o corretor de ferramenta, eu vou acionar ele para haver a compensação do raio da ferramenta. Então, por exemplo, se a minha ferramenta tiver um raio de 0,4 e a minha peça eu quiser que fique com realmente o raio de 2 milímetros, igual é o perfil aqui, ela vai ficar com o raio de 2 milímetros, mesmo. Então, pessoal, eu acho que eu me equivoquei aí na gravação do vídeo. É assim, ó, quando nós digitamos G40, nós estamos falando para a máquina desconsiderar qualquer compensação de raio, tá? Eu acho que eu falei invertido aí. Seria assim, G40, não utilize, não considere nenhum tipo de raio na ferramenta. Traduzindo, literalmente é isso. Não considere nenhum tipo de raio da ferramenta. Quando eu quero que a máquina considere o raio da ferramenta, dessa forma, né, a peça fica com a geometria desejada conforme o desenho, aí sim eu ativo. Aí através do G42 e através do G43. O G40, ele não considera o raio da ferramenta, tá? Para ele não existe raio, para ele o raio é 0. Consequentemente, a peça usinada, ela não vai obedecer a mesma dimensão desejada no desenho. Por quê? Porque a ferramenta, o inserto, ele tem um raio. No nosso caso, o raio é 0,4, tá? Com certeza, o raio real da peça será de 1.6 ao invés de 2, porque tem que descontar o raio da ferramenta. Então, eu sei que às vezes é um assunto um pouco puxado, né, para quem está iniciando agora, mas conforme nós vamos passando as aulas, eu acho que fica mais claro. A minha ferramenta estando com um raio de 0,4 milímetros, ou seja, se eu usar a compensação da ferramenta, a minha peça ela vai ficar exatamente com o raio programado. Se eu não usar o compensador de ferramenta, que é o nosso caso, quando eu coloco o G40, ele desliga qualquer compensação de raio da máquina. Se eu usar o G40, como nesse caso aqui, mesmo que eu programe raio de 2 milímetros, igual
baixar com 1,6 milímetros real. Por quê? Porque eu não ativei a ferramenta que desconta o raio do inserto. Mas como eu falei, nós estamos começando agora com a programação, então tem muita informação, né? E tem muito artifício que nós não vamos usar agora. Mas é só para deixar considerado, né? Que essa aula aqui é para iniciante. Então eu vou voltar aqui na ferramenta. Ó, esse aqui é o conveniente, como eu falei, né? De software free. Deixa eu analisar aqui. Ó, como vocês podem ver, ó, o raio da ferramenta é esse raio que eu falo aqui, ó. Deixa eu ver aí, então. Aqui, ó. Tá vendo esse raio 0,40? É o raio da ponta da ferramenta aqui. Tá? Então essa ferramenta, que ela tem a ponta, a aresta de corte, na aresta de corte dela tem um raio. Qual que é esse raio? 0,4. Com certeza, mesmo que você programe lá um raio de 2 milímetros, na usinagem não vai ficar com 2 milímetros. Por quê? Porque tem que descontar esse raio aqui da ferramenta. Tá? Se esse raio aqui fosse zero, se não tivesse raio nenhum, se fosse zero, aí sim a peça que nós usinamos iria ficar com um contorno com raio de 2 milímetros. Mas como nós vimos, né, toda aresta de corte ela tem que ter um raio em questão de acabamento da usinagem e até de durabilidade. Porque se você não tiver um raio aí mínimo, vai esquentar muito, né, o calor da usinagem, do corte do metal, ele vai comprometer e vai gastar, vai fundir aqui a aresta de corte. A aresta de corte não vai suportar muito tempo de usinagem. Eu tenho que ter um raio mínimo. Né? Quanto maior for esse raio, digamos assim que maior o calor distribuído naquela ponta, né, naquela aresta. Mas isso é assunto para as próximas aulas, tá? O que eu pretendo agora é que você... Pessoal, é isso daí. Nós temos um simuladorzinho bom, gratuito, que dê para praticar. Para quem está estudando ou para quem está trabalhando já e queira treinar e se especializar na área de CNC, recomendo muito esse simulador. Nossa aula já está acabando. Eu vou encerrar a aula colocando a programação para vocês, para facilitar, né, a cópia. Pessoal, um grande abraço a todos. Aqui está a programação feita no simulador. Então é isso, pessoal. Espero que possa ter ajudado vocês. Grande abraço.